Olá, estudantes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero falar um pouco sobre metodologia científica e é um assunto que tenho aprendido bastante, me chama muito a atenção, principalmente por eu perceber a importância dele na entrega dos nossos trabalhos. Com essa intenção, eu comecei a gravar esses vídeos, eu espero que vocês gostem. Esse, na verdade, é o primeiro. Então, eu já peço de antemão desculpa aí por qualquer falta de jeito, seja no áudio, seja nos slides, mas vamos começar um papinho sobre metodologia? O que é metodologia, né? As pessoas confundem metodologia com formatação de ABNT, né? Todo mundo que já fala em metodologia já pensa num recuo de 4 centímetros para uma citação direta, já pensa na fonte Arial ou Times, tamanho 12, mas metodologia não é isso, tá? Metodologia é a ciência que estuda o método, que dá credibilidade e estrutura ao nosso trabalho. Essa palavra, esse termo método, ela tem origem grega e ela significa seguindo um caminho, traçando um caminho para chegar a um fim. Nesse slide eu coloquei a imagem do livro que eu estou usando como base para poder gravar esse conteúdo, mas ele não vem só daqui. Eu gosto muito de livros de metodologia. Esse é um dos que folheei e grifei trechos para poder transmitir para vocês, assim como eu também assisti alguns vídeos no YouTube, fiz um curso com um professor que me fugiu o nome, mas precisando eu coloco na descrição do canal, se alguém tiver interesse eu também disponibilizo. E a partir daí, a gente começa a ler os artigos ou os livros que vão embasar os nossos trabalhos com outro olhar. Então, qual é a principal diferença entre método, né, e formatação? A formatação ela vai diz respeito à estrutura do texto, né? Como que os parágrafos vão estar dispostos, qual o tamanho da fonte, quando eu usar uma citação direta, ou seja, quando eu tirar um trecho do meu livro que seja exatamente aquilo que o autor falou, se tiver mais de 3 linhas, eu vou recuar 4 centímetros, colocar o tamanho da fonte em 10. E essas formas, nessa formatação que a ABNT padroniza, ela sofre diversas modificações. Inclusive, na minha pesquisa, eu vi recentemente que uma atualização da ABNT, por exemplo, é a não obrigatoriedade desse recuo de 4 centímetros. Mas o que eu quero dizer aqui, sem mais delongas, e fazendo com que esse vídeo seja palatável, que você saboreie e aprecie sem moderação, é que a formatação ela vai diz respeito à aparência. Já a metodologia, não. A metodologia diz respeito ao caminho que eu segui para chegar àquela conclusão, né? Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu fiz uma pesquisa de campo, né? Para você ver a importância disso, se você começar a ler, e espero que você tenha esse interesse, eu gosto muito de ler artigos científicos, só para pegar esse trejeito, a forma de escrever. Olha que interessante um que eu trouxe aqui, que fala das anormalidades neuropatológicas e neuroquímicas ao transtorno afetivo bipolar. Lá na introdução, você vai ver que já tem um objetivo e tem qual método que aquele grupo de pessoas utilizou para chegar à conclusão dessa pesquisa, né? Então, quais são as anormalidades patológicas? Eles utilizaram um método, uma forma de raciocínio científico e trouxeram as conclusões disso. Provavelmente foi uma revisão bibliográfica, mas a gente vai entender certinho o que é um procedimento e o que é um método, beleza? Para fins de ilustração, eu trouxe, para ficar bem guardada essa informação, uma imagem de uma casa feita no ChatGPT, para que vocês entendam o que é uma metodologia e o que é a formatação. A metodologia diz respeito a como que eu vou construir uma casa. Então eu digo, olha, eu quero uma casa de 2 andares, com 2 escadarias, né, com tantos cômodos. Aí, na hora de formatar, o que a pessoa fez? Ela esqueceu de colocar um muro ali no segundo andar, ela colocou uma porta fechada ali na entrada, né? Na lateral ela não colocou porta nenhuma, deixou a casa insegura. Então, as duas coisas elas caminham juntas, né? Eu posso usar uma metodologia muito bacana, mas eu posso pecar na formatação.
ou eu posso ter uma formatação, um trabalho visualmente completamente adequado, né? Mas na metodologia eu errei, eu deslizei. Então é muito importante que os dois caminhem juntos para que chegue a uma conclusão científica, porque a máxima disso é que a gente começa a trilhar um pensamento científico, que é diferente do senso comum. Porque o que é o senso comum? É aquilo que eu penso, mas não tem respaldo. Por exemplo, chuva dá resfriado. É o senso comum. Eu consigo comprovar isso? Sim ou não? Se essa é a minha hipótese, eu vou buscar embasamentos que vão dizer que essa hipótese é falsa, né? E aí a gente vai mais para frente falar sobre essa metodologia de abordagem que é a hipotético-dedutiva. Eu trouxe aqui um exemplo de uma formatação de um trabalho que eu achei muito bonito, muito bacana, muito bem escrito, dessa Silvia Martins. Ele é de 2006 e ele fala sobre uma compreensão psicossomática do órgão de choque através do trabalho com polaridades. Ele vai trazer uma abordagem de gestalterapia e sobre sintomas psicossomáticos, né? Ela falou lá do método, tudo, mas aqui, logo no de início, a gente vê uma formatação padrão que é de uma citação direta, só para a gente ver como as duas coisas se entrelaçam, como um trabalho fica bonito, fácil de ler, né? Ainda que tenha um conteúdo que às vezes que a gente não domine, porque a intenção do trabalho é que qualquer pessoa que leiga pegue o seu trabalho e consiga ler. Então ele não precisa ter aquela linguagem super rebuscada. O que ele precisa ter é coerência, uma boa fundamentação teórica e uma apresentação de acordo com as normas da ABNT. Então, aqui tem dois exemplos de perguntas norteadoras, né? De hipóteses, que vão nos direcionar à escolha da metodologia, né? Por exemplo, de que forma a psicoeducação pode contribuir para a adesão ao tratamento de pessoas com transtorno afetivo bipolar? Eu não sei, vou procurar saber. Como? Utilizando um método. De que maneira as atividades de socialização contribuem para o fortalecimento da identidade e da saúde mental de idosos que vivem em instituição de longa permanência? Não sei, eu vou procurar saber, utilizando um método, e depois vou demonstrar esse método e essa pesquisa, formatando, adequando as normas da BNT. Tendo em mente essas informações, a gente começa a aprender o que é o método de abordagem. O método de abordagem, ele diz respeito ao objetivo principal do teu trabalho. Depois que você fez aquela pergunta norteadora, você vai delimitar qual é o principal objetivo do teu trabalho, né? Esse objetivo principal, ele é um só. Depois nós conseguimos trilhar aí 3 objetivos, em média, para o trabalho. O objetivo principal, ele diz respeito ao que eu quero saber. Por exemplo, quais são as melhores formas de psicoeducação para pessoas com transtorno afetivo bipolar? É um objetivo, desculpa, é um objetivo bem delimitado, é um objetivo específico, bem desenhado, que vai me ajudar no raciocínio daquilo que eu vou escrever, para eu não fugir do tema, né? E esses métodos de abordagem dizem respeito apenas ao objetivo principal do teu trabalho. O método de abordagem ele é mais abstrato. A gente escolhe um só para o nosso trabalho, diferente de método de procedimento que vem depois, tá? Vamos focar agora no de abordagem, porque tendo isso em mente, você consegue ler artigos com outros olhos. E isso é lindo. Eu sou apaixonada por metodologia, porque ele te ajuda a compreender as coisas e a escrever sobre as coisas com fundamentação, com mais propriedade. Em relação aos métodos de abordagem, nós temos o indutivo. O que é o indutivo? É quando eu saio de um caso particular e penso que essa amostra de um caso particular ela é igual para todo mundo. Por exemplo, eu faço uma pesquisa com 20 alunos na universidade que eu estudo, e desses 20 alunos eu pergunto se eles estão satisfeitos com a universidade.
Supondo que esses 20 tenham respondido que estão completamente satisfeitos, eu então deduzo que toda a universidade está satisfeita. É um método que traz um pouco mais de margem de erro, mas ele é permitido, ele existe, ele também é um método de pesquisa. Existe o método dedutivo, que já sai do geral e passa para o particular. Por exemplo, eu faço então uma pesquisa com todos os alunos de todos os cursos da minha universidade e eu colho as informações de que 80% estão extremamente satisfeitos com a universidade. Logo, eu subentendo que fulana de tal que estuda na universidade também está super satisfeita com a universidade. E existe um método hipotético dedutivo. O que é? Eu levanto uma hipótese, né? Por exemplo, todos os alunos da faculdade estão satisfeitos com a universidade em que estudo, e em vez de tentar comprovar isso, eu vou tentar falsear. Eu vou vou procurar refutações para isso que eu estou dizendo. Olha, eu fiz uma pesquisa que, na verdade, demonstrou que a forma como as pessoas foram abordadas estavam incorretas, por exemplo. Ou então eu fiz uma pesquisa que simplesmente não falseou aquela hipótese. Existe isso também. Essa hipótese ela vai poder ser falseada ou não. Não existe certo ou errado. Se a minha hipótese foi falseada, eu cheguei a novas conclusões. E isso é lindo na ciência, porque é isso que vai abrir horizontes, novas leituras de mundo, né? Você começa a pensar de uma outra forma. A metodologia ela vai te ajudar a trilhar esse caminho. Eu espero que até aqui eu possa ter contribuído de alguma forma. Vou deixar disponíveis alguns links, eu vou descobrir como coloca os links no YouTube, tanto de formatação da BNT, quanto de alguns artigos, para que vocês façam esse experimento de ler com esses olhos mais críticos, mais assertivos, né? E aí, numa próxima, eu trago os métodos as técnicas de abordagem, que aí diz respeito aos objetivos específicos, e aí posso talvez a gente lê alguma coisa junto. E eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, espero todos os feedbacks, e agradeço também pela compreensão é só um começo, né, gente? Obrigada por começar comigo. Até!